Nós estamos numa das ideias mais fundamentais do cristianismo. Quem entende verdadeiramente o que nós acabamos de ler, o que não é tão fácil, mas quem entende é cristão de verdade. Ouso dizer dessa forma, e vocês vão entender por quê. Olha, hoje nós estamos no capítulo 6 de São João, e é o discurso do pão da vida, está continuando o discurso do pão da vida. E o que acontece ali, basicamente, vocês lembram? Os discípulos vêm da missão, Jesus chama eles para o deserto para descansar, porque a missão foi árdua. E aí ele, quando atravessa o lago para descansar, quem já esteve lá sabe que o lago é bem grande, acho que é 15 quilômetros para atravessar o lago, não me lembro agora, 15 ou 20, um negócio assim. E Jesus atravessa o lago com eles, mas o povo, muito esperto, atravessa primeiro, sabe lá de que jeito, acho que dá a volta ao redor do lago e chega primeiro lá que Jesus. E Jesus tem compaixão do povo, vocês lembram disso, multiplica os pães, porque já era tarde, não tinha onde comprar comida, no deserto vai comprar comida onde? Jesus multiplica os pães, e aí ele fica triste. E por que vem a tristeza de Jesus depois disso? E vai embora. Jesus vai embora para Cafarnaum, provavelmente na casa de Pedro. E ele fica triste por quê? Porque o povo não entendeu o que é que ele tinha feito com a multiplicação dos pães. Porque o povo começou a pensar assim: bom, agora esse homem aí até o pão ele multiplica, vamos nós andar atrás dele e nossos problemas estão resolvidos. Ficamos atrás desse homem aí, ele dá comida para nós, ele sustenta a nossa vida, tá ótimo. Ideia de parasita. E essa ideia entristece muito Jesus. Vai embora e fica lá, depois volta. Isso já tinha passado a situação dessa multiplicação dos pães, e o povo volta a falar com Jesus de novo, perguntar para ele: mas o que é que você está falando aí, que você é o pão da vida? É claro, e também o que Jesus fala é uma coisa muito interessante mesmo, que a gente precisamos entender. Como é que Jesus olha para ele? Porque Jesus está dizendo assim, ó, não, a importância que vocês têm que dar não é no pão que eu multipliquei, mas nesse pão aqui. Eu sou o pão da vida. Como que alguém pode dizer: isso não é o filho da Maria e do José, gente? Como é que esse homem está falando que ele que é o pão da vida? Deram a importância para o pão que ele repartiram, mas o pão verdadeiro ele está dizendo que é ele mesmo, Jesus. Olha, isso aqui é muito importante, porque assim, ó, no cristianismo, o nosso Deus ele se define. Aliás, São João, ele usa 7 vezes essa expressão da boca de Jesus: eu sou o caminho, a verdade, a vida, eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo. Esse eu sou, Jesus diz que é um Deus que diz quem Ele é. E esse é o grande desafio da nossa vida, porque nós precisamos nos encontrar com esse Deus verdadeiro, porque há muito Deus falso por aí, e inclusive às vezes sabe onde é que Ele está? Dentro do nosso coração. Porque nós, como povo do deserto, queremos criar um Deus do jeito que a gente gosta, que faz as coisas do jeito que a gente quer, que é a ideia desse povo aqui no deserto. Nós temos essa é a maior tentação dentro de nós, a tentação de Adão e Eva, a tentação do povo que levantou o bezerro lá, quando Moisés subiu no monte, não voltava, ficaram agoniados, trouxeram um bezerro de ouro lá. Essa tentação de construir um Deus, e se nós não cuidamos, fazemos isso. E o nosso desafio é adorar o Deus verdadeiro, que é esse daí, que está dizendo. E Ele está dizendo: olha, vocês estão procurando vocês estão procurando a mim por causa desse pão, mas na verdade eu sou o pão da vida. E o que significa isso? Quando Jesus diz que ele é pão, primeiro que Ele é alimento. Ele está dizendo que Ele é o alimento de uma vida. Mas que vida é essa? O português é um pouco pobre, às vezes nós usamos a mesma palavra para muitas coisas, não dividimos. Então vira uma confusão às vezes, como diz minha mãe, vira uma anarquia. Porque nós não entendemos, fica difícil de compreender as coisas. Porque quando nós falamos vida, parece essa vida biológica. E no grego, a vida biológica, essa vida que a gente tem, eles usam bios. Quando Jesus fala aqui, Ele está falando de zoé, que é uma outra vida, que é uma vida espiritual, uma vida eterna.
Por isso que ele diz que quem crê nele viverá eternamente. Ou seja, ele está dizendo de um princípio espiritual de vida eterna. Ele está falando que quem crê nele, quem come desse pão que é ele, quem se alimenta dele, de Jesus, vai para a vida eterna. Está falando que vai para uma vida depois da morte. É isso que Jesus está dizendo, que nós precisamos ter vida espiritual. E não é à toa que antes dele morrer, reúne os discípulos e faz uma mesa e se reparte um pão. Não é à toa isso, que ele não faz isso. Olha, antes desse discurso aqui, esse discurso aqui é bem anterior à última ceia. E ele vai preparando o povo para justamente dizer que ele é o pão da vida e deixa esse pão aqui justamente para nos alimentar espiritualmente. E nós precisamos nos alimentar espiritualmente como alimentamos o corpo para viver. Porque eu vou dar uma notícia para você. Não sei se você lembra ou sabe, você vai morrer um dia. E não só você, eu também, graças a Deus, vamos todo mundo morrer. E essa é uma verdade muito profunda, porque nós ficamos como o povo do deserto, e nós confundimos, achando, quando Jesus fala que ele é o pão da vida, nós imaginamos que ele fala que ele é o padeiro da vida. Você já percebeu que parece que tudo, nós nos relacionamos de uma maneira muito material com Deus? Muito materialista? E não espiritual? Deus, para ser Deus, sempre tem que estar fazendo alguma coisa para nós. É uma coisa impressionante, a gente não se dá conta disso. Eu me lembro quando eu cheguei em São Paulo, há uns 10 anos atrás já. Primeira vez que eu vim, eu era seminarista ainda. Aí um médico foi me levar para dar uma volta em São Paulo. Não, pá, tem que conhecer. São Paulo é uma cidade maravilhosa. Quem mora em São Paulo, né, tem essas coisas assim, né, tem que conhecer certos lugares. Então vamos. E eu lembro que um dos lugares que ele me levou foi para conhecer o Sambódromo. E eu lembro que nós chegamos naquele dia lá e olhando tudo, era um dia que é depois que as escolas de samba desfilam, tem o julgamento lá. Quem vai ganhar, né? Quem é a escola ganhadora. E nós chegamos bem naquele dia, né? Que fica aquele homem assim, rosa de ouro, 10, não sei o que. Sabe esse dia? É bem nesse dia que eu estava lá. E ele percebeu que eu fiquei olhando uma senhora sentada, e eu achei aquilo uma piedade, eu achei aquilo de assim, e eu olhando, ele falou assim, o senhor está... Impressionante a piedade da senhora. É uma senhora, depois ele me disse que a senhora era dona de uma das escolas, e ela estava rezando pela escola dela, mas tinha terço pendurado no pescoço, no braço, na perna. E eu olhando aquilo, eu achei aquilo de uma piedade tão grande. Ele falou assim, piedosa ela, né? Eu falei, é muito piedosa. Aí ele falou para mim assim, mas a escola dela não vai ganhar não. Eu falei assim, mas por quê? Não, deu uns problemas aí, o carro alegórico bateu, a escola chegou atrasada lá na hora, passou do horário, então provavelmente não vai ganhar. Eu fiquei pensando, meu Deus, nós ainda vivemos nessa fé tão infantil assim? Gente, nós ainda somos esse povo, e eu pergunto para mim e para você, porque isso é um risco. Será que nós somos que nem essa senhora? Gente, é o óbvio da vida. Se a minha escola bateu o carro, chegou atrasada, não sei o quê, eu estou lá pedindo para Deus mudar esse resultado? Meu Deus! Mas que coisa, você percebe que sandice é essa? O pior é aquele povo que reza para time ganhar, já viu? Olha, gente, eu também tenho meu time de futebol, acho ótimo, mas a pessoa fica lá, eu fico imaginando assim que Deus levanta hoje e fala assim, hoje eu levantei corintiano, hoje que vai ganhar o Corinthians. Isso não existe, jogo é jogo, vai ganhar quem jogar melhor. Às vezes dá um banzé lá no meio lá, um jogador se machuca, o melhor jogador se machuca, o outro time sai na vantagem. Isso aí não depende de Deus não. Mas eu estou dando esses exemplos para vocês para dizer assim, o tanto que a nossa fé não pode ser essa fé, que senão é a mesma fé desse povo aí, do evangelho, que Jesus está triste. É uma fé infantil, é uma fé ignorante. E eu não posso ter esse tipo de fé na vida, porque isso me faz uma pessoa materialista.
Deus só é Deus quando Ele faz alguma coisa para mim, quando me dá alguma coisa. Não, Deus é Deus também quando o seu time perde, quando as coisas não dão certo. Deus continua sendo Deus. Ele não pode deixar de ser Deus enquanto as coisas erradas acontecem. Entende? E esse povo está envolvido nesse invólucro de pensamento infantil. E Jesus está triste com razão, porque nós não vivemos a vida espiritual, meu povo. Nós somos materialistas de carteirinha. Presta atenção na sua vida. Você dá atenção para tudo em primeiro lugar, e Deus sempre fica por último. Por mais que nós tentamos, e nós precisamos, eu que sou padre, que vivo na igreja, preciso sempre estar colocando Deus em primeiro lugar na minha vida, porque senão até nós nos perdemos. E nós não estamos acostumados a ver vida espiritual. Ai, padre, a semana inteira foi difícil. Ai, passou a semana, nem rezei essa semana, a senhora acredita? Gente, quando ele diz que ele é o pão da vida, olha, no primeiro século da igreja teve gente que morreu por causa disso, por essa palavra aqui. Porque eram os cultos no primeiro século da igreja, era um culto escondido. O povo era cristão, estava começando a ficar cristão, e aí tinha uma conversa na comunidade que esse povo reunia para comer a carne e o sangue de um homem. Falaram assim, é tudo canibal. Prendia os cristãos e matavam eles por canibalismo, antropofagia. Porque não entendia isso que Jesus está explicando. Quando Jesus diz comer a carne e o sangue dele, ou seja, quando essa é a minha carne que eu dou para você, nós precisamos nos alimentar de Deus. E como é que eu me alimento de Deus, padre? Porque olha, eu não tenho nada contra essas teorias novas que estão invadindo a nossa vida, não tenho nada contra, tem coisa até que ajuda. Tem umas coisas aí que até, uns yoga da vida, umas coisas que até ajuda a pessoa calma, porque a pessoa muito ansiosa, pelo menos ela se concentra um pouco mais na vida. Mas olha, gente, isso aí não é princípio de vida espiritual para ninguém. A pessoa é capaz de ir lá, ficar 2 horas tomando sol, não sei o quê, porque vai acender os chakras, os espíritos, não sei da onde, e não sei o quê, e vai fazer um tanto de coisa, mas não fica 1 minuto perto de Jesus Cristo. Não tira 1 minuto da sua vida para falar com Deus. Eu falo, gente, mas o que é isso? O princípio espiritual da vida de um cristão é Jesus. Senão eu não sou cristão. Outro dia eu estava numa reunião, essas reunião de abrigo, de orfanato aqui, e o padre lá, um monte de psicólogo, assistente social, juiz, não sei o que, aquela confusão. E chamaram os pais lá, que eram candidatos à adoção de crianças, e eu lembro que lá por umas tantas da reunião, uma mulher me puxa uma lebre de uma conversa lá de aborto. E começaram, porque tem que defender o aborto, não sei o que tem e tal, e eu, padre, lá no meio, comecei a dizer minha opinião contra o aborto, porque isso aí é o beabá do cristão, é uma coisa mais simples do mundo, é o arroz com feijão que nós comemos, tudo bem, não estou falando sobre isso, eu estou falando de uma coisa que me chamou muita atenção depois da reunião. Eu estou lá depois da reunião, a mulher que estava a favor do aborto, chegou perto de mim e falou assim, ô padre, que bom encontrar o senhor aqui, que maravilha, olha, eu sou muito católica da paróquia. Ela, oi? Não, eu sou muito católica da paróquia, lá participo, não sei o que, que bom que nós somos da igreja, não sei o que. Eu falei, filha, a senhora me desculpe, mas eu vou ser obrigada a te dizer, eu sou católica, a senhora não. E eu sei que eu sou católico, um católico é o mínimo que ele tem que fazer é defender a vida, eu sei disso. Agora a senhora vem me dizer que é católica? Consegue entender? As pessoas são católicos por uma condição material. São católicos por uma condição de vida. A família é católica e aí por isso fiquei católico, ou qualquer outro tipo de coisa, mas não por causa de Jesus Cristo. Porque quem vive o catolicismo de Jesus precisa ser como ele, precisa ser da verdade dele, precisa ser uma pessoa espiritual, que crê na vida eterna, e precisa crer de verdade na vida eterna.
Se eu não creio, se eu não vivo, e olha, quando eu tenho uma vida espiritual, tudo na nossa vida pode estar, como diz Madre Teresa, a tempestade que for. Pode ser que o seu problema não tenha jeito, tem problema na vida da gente que não tem jeito, mas uma pessoa espiritual, ela encontra um jeito de viver aquilo. Tem uma das meninas que eu atendo, eu acho tão interessante o jeito que ela não tem como sair da doença, porque qualquer estresse que ela vive cria pedra no rim. É impressionante, tem uma pedra no rim emocional. Qualquer coisa que ela vive, pode ser o estresse pior que for, cria pedra no rim. Então uma coisa que ela não tinha muita saída, mas a vida espiritual dela fez ela ter um domínio, um autoconhecimento de si, que ela, é muito interessante, ela me liga e fala assim: padre, hoje a pedra vai sair. Eu falo: mas como é que você sabe? Não, já tô acostumada. Aí depois ela almoça, depois do almoço ela começa a andar para um lado e para o outro, fazer uma caminhada, beber água, muita água, chá de quebra-pedra, pronto. E tira a pedra. E vive bem com isso. De uma situação que às vezes, às vezes a situação não tem saída, mas uma pessoa que é espiritual, ela acha um jeito de viver forte diante da tribulação, como diz São Paulo. Que nós tenhamos essa graça. Gente, que Jesus não seja um padeiro na minha vida, mas que Ele seja o pão mesmo, que Ele seja o alimento mesmo. Porque quando você vai na padaria, você vai lá por causa do pão, você não vai lá por causa do padeiro. Que nós saímos dessas ideias infantis, dessa fé infantil, cresçamos na graça de Deus todos os dias. Um instante de silêncio. Peça a Deus a graça, o dom da vida espiritual. Que hoje essa comunhão que nós vamos fazer nessa missa, que leve vida espiritual a você. Que não seja só um gesto ritual, simbólico. Que não seja só colocar um pedaço de farinha para dentro de você, mas que seja um alimento de vida eterna. Uma espiritualidade cultivada dentro do teu coração. Porque Jesus não é uma bolachinha. É o alimento de vida eterna. É o pão vivo descido do céu. É algo que nos dá vida. É uma pessoa que nos dá vida. Pede a graça de viver espiritualmente, de não ser um homem tão carnal, uma mulher tão carnal, de viver somente nos instintos, desejos, impulsos, não, de alguém que domina tudo isso na graça do Espírito Santo. Professemos a nossa fé.